Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área, falando sério de política. E daí, vai um café aí? Mas antes, solta a vinheta! Momentos que provam a inteligência de Bolsonaro. Como eles são burros, né? Cometeram, não é um ato falho, cometeram uma burrice padrão. Se estão há mais de 20 anos, então desde 2010. Preço da colher, $150, mais ou menos 600 reais. 150 dólares vezes 4, 600. Errou! Não, são duas. Pois é, parece que agora o Bolsonaro vai ter uma babá e alguém pra chamar de seu. Fica atenção não. Fica atenção não. Exatamente, acolhendo o pedido do Ministério Público ao qual o Bolsonaro está correndo risco de fuga da sua prisão domiciliar. Muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa, filho da puta! O que determinou o Xandão? Que a Polícia Federal fosse pra lá e botasse um policial federal dentro da casa de Bolsonaro pra cuidar dele. Exatamente, agora o Bolsonaro ganhou uma babá às custas do dinheiro público. Quero isso também. Agora eu pergunto pro Xandão, ô Xandão, como é que é? Vamos continuar pagando essa bagaça? Vamos continuar pagando isso aí com dinheiro público? Ou seja, como é que é? A justiça brasileira, ela protege esses caras só porque eles têm mais dinheiro? É por causa disso? Porque um pobre da periferia não tem as mesmas, o mesmo tratamento do que o Bolsonaro está tendo. Ou seja, parece que a pessoa comum não faz parte da mesma Constituição. A pessoa comum, ela vai direto pro chilindró. Exatamente. Era onde o Bolsonaro deveria estar, como todo mundo que transgride a lei e fica transgredindo as medidas preventivas. É o que acontece. Quando alguém rompe com a tornozeleira eletrônica, vai direto para a cadeia. Quando alguém sai da linha determinada, de condução, onde deve ir até 100 metros da sua casa, usando a tornozeleira eletrônica, vai direto para a cadeia. Bolsonaro até agora violou todas as regras das medidas protetivas. Exatamente. Das medidas que foram dadas pelo Xandão como preventivas. Bolsonaro violou todas as medidas preventivas para evitar sua fuga e continua fazendo. Exatamente isso que ele faz, é a realidade. Ou seja, agora, para fazer o homem parar quieto um pouquinho de aprontar, o Xandão mandou uma babá para ele. Desgraça! Mas às custas do dinheiro público. Eu acho que assim, eu vou dizer bem claro, que o tratamento tinha que ser igual para todo mundo. O lugar do Bolsonaro não é nem em casa. Já que ele violou e vem violando sucessivamente, o correto seria recolher ele pro chilindró da Polícia Federal. Tem razão. Pra mim, tinha que ir pra papuda direto, entendeu? Porque ele, que um trabalhador normal, quando vai pra cadeia, ou seja, quando não paga a sua pensão alimentícia, ele vai direto pra cadeião. É a mesma coisa com o Bolsonaro, eu acho que ele deveria ir direto pra cadeia. Não desejo pra ninguém porque ele é meio chato, né? Mas essa é minha opinião, certo? E o Xandão tem outra opinião. Tudo bem, aí vai, essa é a justiça brasileira. Aquela justiça que protege esse tipo de gente em detrimento, de dar a mesma, a balança ser igual para todos, e não é igual para todos. É nesse momento que a gente vê que a justiça brasileira, ela pende mais para a burguesia, para proteção da burguesia. Bolsonaro não deixa de ser um agente da burguesia. Enquanto que o pobre vai direto para a cadeia, o Bolsonaro fica na sua residência com piscina, com comidinha, com tudo na boa. E ainda fica, transgredindo todas as regras. Um adolescente fazendo traquinagem. Eu acho que o Xandão está sendo muito complacente com ele. Mas terça-feira que vem teremos o julgamento do Bolsonaro. Aí a porca vai torcer o rabo. Esquece. Porque esse julgamento vai levar uma semana, eu acho. Mais ou menos isso, Uns 4, 5 dias vai levar esse julgamento. Porque todos têm que ser escutados. A defesa, o Ministério Público e o voto também de cada um dos ministros na sentença. A condenação já está dada, todos sabem. Agora é tentar, por parte da advocacia de defesa do Bolsonaro, diminuir o máximo possível a sua pena. Eu acho que não, mas a justiça vai ser dada. Eu acredito que o Bolsonaro vai passar mal, ou vai fingir em passar mal no meio, do julgamento, para se servir de mártir, porque ali não tem caráter nenhum. Mas pelo menos teremos a justiça feita, em nome das mais de 700 mil mortes de brasileiros desse país no Covid. Elas, pelo menos, terão a justiça sendo feita.
colocado esse genocida na cadeia. Apesar que não vai ser por esse crime de omissão, no qual o genocídio que ele deveria também ser julgado, mas a de atentado contra a democracia e a República Brasileira. Né? Para nós, já é uma parte da justiça feita. Agora precisamos fazer com que ele também seja julgado pelas 700 mil mortes, né, no Brasil que teve da Covid. Pois é, olha só o que está acontecendo no Congresso. Os caras querem passar a PEC da impunidade. Exatamente. O roubo das emendas pelo PL. Pois é, o partido de Bolsonaro e Nicolas Ferreira está envolvido em mais um desvio milionário de dinheiro público. Pois é, deputados do PL cobravam 25% do valor de emendas. Foi descoberto agora pela Polícia Federal. Até agora, 3 deputados já foram acusados. E tem até print comprovando que essa turma se utilizava de agiotas para extorquir prefeituras para onde eram enviadas emendas. E eles cobravam 25% de retorno. Isso mesmo. Daí tem até um print aí do cara falando: não posso me encontrar com você para tratar desse assunto do desvio das emendas, porque senão pode aparecer na câmera, né? Mas eles não contavam com a investigação da Polícia Federal do governo Lula, que descobriu tudo. Os caras pegavam dinheiro que era para ir para saúde e pegavam 25% de volta, entendeu? De 6 milhões, os caras estavam cobrando 1,5 milhão para enfiar no bolso. Isso aí, esse é o pessoal do Pátria, Família e Liberdade, entendeu? De Deus, Pátria e Família aí. Inclusive tinha pastor envolvido no meio, né? Pois é, por isso que o pastor desviando dinheiro da saúde, que é pra tratar das crianças da cidade. É um absurdo, mas esse é o partido dos laracos, o partido de Bolsonaro, o partido de Nicolas. E não se impressione, se na sua cidade você votou no candidato do PL, tá com problema no hospital, vai ver se ele não tá desviando dinheiro da emenda, viu? Porque essa é a prática desses bandos de sem vergonha da extrema-direita brasileira. Esses deputados que são contra os trabalhadores, deputados esses que são inimigos do povo brasileiro, agora querem tirar o rabo da estaca. Exatamente. A maioria deles está envolvido em falcatruas feitas com as emendas PIX. Não sei se você se lembra das emendas PIX, né? E são as emendas parlamentares. Mais de 40 bilhões. Exatamente, é isso. 40 bilhões. Teve mais uma operação da Polícia Federal denunciando a utilização incorreta, o desvio de emendas parlamentares, emendas da corrupção. Estão tentando caçar o meu mandato, me caçar. Por quê? Porque nós denunciamos esse esquema das emendas. A Polícia Federal deflagrou hoje no 16 mandados de busca e apreensão em 4 estados. 16 mandados. A Polícia Federal deflagrou a operação. O Federal autorizou hoje o cumprimento de 16 mandados de busca e apreensão na 4ª fase da Operação Overclean, que investiga o desvio de emendas parlamentares na Bahia. Na Bahia, 2 prefeitos foram afastados do cargo e presos em flagrante durante uma operação da Polícia Federal que investiga o pagamento de propina e o desvio de emenda parlamentar. Essa gente meteu a mão e começou a distribuir dinheiro a rodo, certo? Sem prestar contas. Esse dinheiro é dinheiro público, teu dinheiro, meu dinheiro, ou seja, fruto do nosso imposto. Por isso, e daí eles vêm com aquele papo que o governo tem que economizar mais, mas para eles, pro bolso deles. Ou seja, o economizar deles é não dar dinheiro para saúde, não dá dinheiro para educação, não dá dinheiro para segurança pública, não dá dinheiro para saneamento básico, não dá dinheiro para Bolsa Família, não dá dinheiro para Minha Casa Minha Vida, não dá dinheiro para o povo, ou seja, não dá as condições mínimas para o povo ter uma melhora de vida. Não, eles querem que o governo arroche o trabalhador e libere mais dinheiro para eles, porque eles estão demais. Já gastaram 40 bilhões do dinheiro das emendas. E pior, gente, esse dinheiro não está contabilizado, ou seja, eles distribuíram a rodo. Esse dinheiro, eles não estão prestando contas, eles estão distribuindo esses deputados, inimigos do povo, eles estão distribuindo para suas bases, ou seja, para 171, para essas entidades 171, entidades fantasmas, que pegam uma parte do dinheiro para reembolsar e a outra parte eles devolvem para o deputado botar no seu caixa 2. Exatamente. Você sabe qual é o custo de manter um deputado federal no Brasil? O salário base de um deputado está no valor de R$44 mil por mês. Eles ainda têm direito a um auxílio moradia de R$4.250 por mês, caso não ocupem um dos apartamentos funcionais disponíveis para eles em Brasília. Além disso, existe a tal da cota parlamentar, que cobre as despesas dos deputados. Dependendo do estado, essa cota pode chegar a R$51 mil. Cada deputado tem também uma verba de R$125 mil para pagar salários de até 25 secretários parlamentares que ele mesmo escolhe. Esses secretários podem ganhar entre R$1.500 a R$17 mil. Só em 2023, por exemplo, foi gasto mais de R$1 bilhão com os 513 deputados, o que dá uma média de R$2.187.000 por deputado.
Essas regalias fazem sentido para você? Será que estamos mesmo sendo representados ou estamos sustentando um verdadeiro luxo em Brasília? Comenta aí o que você acha disso tudo. O Dino, né, tá apertando o garrote em cima deles. E o que eles estão fazendo? Estão esperneando? Esses deputados estão esperneando. E daí, primeiro eles vêm com a história de dar impeachment em ministro do Supremo. Adivinhem quem? O Xandão, que tá botando eles na cadeia, certo? Que é os golpistas. Quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares estão sob suspeita. E o Supremo Tribunal Federal já mandou a Polícia Federal investigar. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquéritos para apurar quase 1.000 planos de trabalho que não foram registrados corretamente no sistema oficial. Esses recursos deveriam financiar obras e projetos nos estados. Mas o Tribunal de Contas da União identificou falhas graves, que podem esconder irregularidades milionárias. Agora, a Polícia Federal em todo o país terá que investigar cada caso, e bancos públicos vão criar contas específicas para evitar desvios e saques suspeitos. Estamos falando de quase 700 milhões de reais que podem ter sido usados de forma ilegal. Transparência ou corrupção? O Brasil vai descobrir em breve. E o Dino, que é o cara que está indo em cima da falcatrua. Ou seja, já tem mais de 20 deputados em inquéritos, para vocês terem uma ideia. Fora os 18 que já tem os inquéritos concluídos. Então são mais de 38 deputados para mais que desviaram dinheiro público. Por isso que eles querem agora, né, aprovarem a PEC da impunidade. A PEC da blindagem consolida o processo de autoproteção que o sistema político colocou em marcha a partir do trauma da Operação Lava Jato. Ela cometeu erros, sem dúvida. O judiciário às vezes fica devendo em autocontenção, sem dúvida. Mas nada disso apaga a natureza do que está acontecendo. Se aprovada a PEC, na prática o mandato vai virar uma condição à prova de responsabilização criminal. A conquista da blindagem é uma das manifestações do empoderamento do Congresso. A outra, construída mais ou menos no mesmo período, é o controle sobre fatias crescentes do orçamento. E o curioso é que as duas se encontram agora, porque a investigação de que os parlamentares mais buscam se proteger no momento é justamente aquela sobre dinheiro de emendas ao orçamento. O que é essa PEC da impunidade? Você sabe que os deputados federais, senadores, governadores, né, presidente da República, e governadores não, presidente da República, senadores e deputados federais, eles têm uma certa imunidade. Quando existe algum processo contra eles, né, principalmente processo de roubo de dinheiro público, eles são julgados diretamente pelo Supremo Tribunal, certo? Ou seja, eles não têm a garantia, né, de serem julgados pela primeira instância nem pela segunda instância, onde eles ganhariam tempo para ficar anos e anos entrando com liminares, entrando com embargos, e com isso eles permaneceriam no Congresso, sem dúvida nenhuma, durante 4 anos e talvez se reelegendo sucessivamente, até sair o julgamento. Antigamente, tinha casos de deputados que ficavam 20 anos protelando, entrando com recursos, mais recursos, e ainda mamando nas tetas do Estado, certo? Como é que é? Quando eles começaram a ser julgados pelo Supremo, eles não poderiam mais entrar com esses recursos. As ações eram mais rápidas, e eles iam muitas vezes presos. A gente tem a Lava Jato, a gente tem aí o caso, né, do mensalão, a gente tem outros casos aí que aconteceram com os anões do orçamento, não sei se vocês se recordam, no caso dos anões do orçamento ainda no governo, parece, ou no governo de Itamar Franco, não me recordo, né? Mas teve o caso dos anões do orçamento, né? Teve tudo isso aí. E eles eram julgados pelo Supremo, o Supremo determinava e não tinha mais recurso, e eles iam direto para a cadeia e perdiam o seu mandato. Né? Era rápido. Pois é. Sabendo disso, o que eles querem? Eles querem que volte outra vez a impunidade. Como é que é essa impunidade? Retorne outra vez à primeira instância. Que é para quê? Para eles ganharem tempo. Para eles ficarem eternamente em júdice, certo? Ganhando dinheiro público, não perdendo a sua imunidade, não perdendo o seu mandato. E assim eles podem ficar sempre roubando, sem serem condenados, certo? No Supremo não cabe recurso. No Supremo, o que é? O Supremo é o seguinte: tu sentou ali, passou pela primeira turma, tu é julgado pela primeira turma, é investigado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Se no caso forem aprovada essa PEC da impunidade, eles vão ser investigados pela Polícia Estadual, vão para julgamento num fórum da primeira instância, depois eles podem entrar com recursos, com embargos, e assim vai sucessivamente. E daí pode levar anos e anos e anos e anos até serem julgados culpados ou extinção do processo, né? Por 20 anos, ele entra em extinção do processo é extinto, certo? Exatamente isso aí que acontece. Ou seja, esses deputados, eles querem aprovar a PEC da impunidade, isso é a verdadeira impunidade. Eles querem fazer para fugir da responsabilidade e continuarem fazendo as suas falcatruas com dinheiro público, que é dinheiro nosso. Então eles querem fugir do Supremo Tribunal, na realidade eles querem fugir do dinheiro. Nós não podemos deixar isso acontecer.
E como é que a gente não pode deixar isso acontecer? Em 2026 a gente não tem que votar nesses deputados federais aí, todos envolvidos nessas falcatruas. Fala em 80 parlamentares e quem está lá no Supremo diz que a questão é grande, afeta sim, inclusive parlamentares importantes, não só parlamentares, mas dirigentes de partidos importantes. Então, por isso, é uma preocupação que tem realmente tirado o sono de alguns parlamentares e feito a cúpula, e aí especificamente do Senado, a apuração que a gente discutiu muito ontem na Central, foi que a cúpula do Senado, o senador presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, é presidente é uma grande liderança do União Brasil, e o União Brasil seria um dos partidos muito afetados nessas investigações. E a gente está vendo que não é só, outros partidos também, essa investigação de hoje mostra isso. Então, que, claro, há uma série de outros pequenos motivos, mas esse é um grande motivador da resposta que se deu. Por que a Câmara participou? Também porque a Câmara precisava do Senado ali num troca-troca sobre a aprovação de mais deputados. Mas a ideia seria pressionar o governo para que o governo agisse e ajudasse fazendo algum tipo de mobilização, pedindo que Flávio Dino tirasse o pé do acelerador. O que eu ouvi dentro do governo, Natuza, a gente conversou ontem sobre isso, que mesmo que o governo fizesse qualquer tipo de mobilização, não conseguiria demover Flávio Dino dessa investigação, até porque ela já estava muito avançada. A questão é que se esse motivo realmente, essa investigação está tirando o sono de políticos, especialmente no Congresso Nacional, o que isso reserva para o futuro com o governo, dessas relações com o governo, o que isso pode fazer ainda para atrapalhar a agenda do governo e do Brasil, né, agendas importantes que outros trocos o Congresso vai querer dar no governo a partir disso, e também traz, né, aquelas lembranças de outros momentos em que investigações policiais com envolvimento em torno de políticos também atrapalharam a própria relação das instituições, dos poderes. Então isso é extremamente grave e muito preocupante. Temos que acabar com essa história das emendas impositivas. Tem que acabar com essa história dessas emendas. 40 bilhões de reais, gente. Todo ano. Não pode, né? Em 4 anos, 40 bilhões. São mais de 160 bilhões, né, de reais sendo jogado fora, indo para o bolso deles, que é dinheiro nosso, dinheiro que tem que ser aplicado na educação, na saúde, né, em melhoria de saneamento público, água, esgoto, luz, escola, hospital, posto de saúde, creches, né, e essa gente tá metendo a mão no dinheiro feito rodo para o quê? Para ficarem mais ricos. Por isso mesmo também que eles não querem sobretaxar os ricos, claro, eles estão pegando dinheiro. Tu acha que eles vão votar em algo que vai contra eles? Óbvio que não. Hugo Mamadeira, o senhor pode guiar projetos de educação para melhorar o futuro do meu filho? Nunca, jamais. Inclusive, vou te dar uma bíblia. Viva a bancada evangélica! Se você não me conhece, sou Hugo Mamata. Eu ganho dinheiro com o sacrifício desse otário aqui para melhorar minha vida e a dos meus amigos empresários. Viva o Congresso Nacional! É justamente essa mentalidade desses caras que são verdadeiros traidores do povo brasileiro, que são inimigos do povo brasileiro. Essa legislação que nós temos aí nesse Congresso é a pior legislação que se tem. É um bando, são mais de 300 picaretas no Congresso. E a gente vê isso aí a todo momento. Mas é isso aí, né? Nós temos isso aí e nós temos que reagir. E como reagir? É dizendo não à PEC da impunidade. E aqui na terrinha, que nós temos aqui, nossa terrinha Porto Alegre, tá rolando na Câmara de Vereadores, não sei se você sabe, a CPI do DEMAI. Exatamente. Não sei se você sabe, ou fazer vocês recordarem. O prefeito de Porto Alegre, o seu Melo, ele quer privatizar o DEMAI. Ele encaminhou para a Câmara de Vereadores um pedido de autorização para contratação de empresa privada, certo? Através do programa de concessões de parceria público-privado, certo? Só que ele quer botar na mão dessa empresa, através dos vereadores, é claro, da sua base, quer entregar o filão exatamente da exploração da água. Ou seja, quer botar os relógios sob controle, o abastecimento sob controle dessa empresa, certo? Para ela explorar a água. E, casualmente, um dos diretores dessa empresa, né, da AGEA, é ex-diretor do DEMAI. Exatamente! Envolvendo um monte de falcatrua. Ele saiu do DEMAI, foi para a AGEA e agora quer privatizar, quer que o governo privatize e venda para eles, né, o DEMAI, que é, né, o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre. Ou seja, é o monopólio da água, eles querem entregar para privatização e para a empresa privada a distribuição e a cobrança da água. Quero ver o que vai dar nisso. Tem muito vereador que já está no bolso da AGEA, E vou dizer mais, a AGEA, né, ela está fazendo o maior lobby que tem junto à Câmara de Vereadores e junto ao Paço Municipal, justamente para eles terem o monopólio da água de Porto Alegre. Gente, a água é um bem público, ela não pode ser privatizada. Ela é uma questão de vida, né, e domínio da população de Porto Alegre. Nós não podemos deixar privatizar a água de Porto Alegre, porque ela é nossa. O DEMAI, antigamente, já foi privatizado, já era privatizado.
lá pelos idos de 1900, no começo do século 1900, 1907, 1910, 1920, ela fazia parte de uma empresa. Era uma empresa que explorava a água, né, que extraía e fazia o tratamento da água. Só que não conseguia distribuir para toda Porto Alegre. E à medida que Porto Alegre foi crescendo, houve a necessidade de municipalizar essa empresa, de entampar essa empresa. Então já se demonstrou, na prática, que a iniciativa privada não tem condições. E nós já sabíamos disso. Olha só o bafafá que está a nível nacional das empresas, das redes de esgoto e de água que foram privatizadas nas capitais. O povo está descontente. São contas de água muito altas, o fornecimento deixa a desejar e o tratamento também. E o povo está reclamando. Na Europa, por exemplo, em muitos países da África, da Europa, da América Latina, estão reestatizando essas empresas que eles tinham privatizado. Certo? Por quê? Por causa do péssimo serviço que essas empresas, particulares, além disso, só visar lucro, elas também desenvolvem, entregam um péssimo serviço para a comunidade. E é justamente isso. E tem muita gente que está iludida. Elas acham porque agora elas não recebem água demais por deficiência das diretorias, que elas desviam o dinheiro, elas fazem uma má gestão de propósito para sucatear a empresa, não fazem concurso público, diminui o quadro, não fazem os editais para compra de material para fazer manutenção e ampliação da rede. As pessoas acham que a culpa é do DEMAI e que realmente tem que privatizar para melhorar. Isso é um tiro no pé. Se tu já não recebe água agora, quanto mais for privatizado, e que uma empresa privada vai querer ter lucro. Se tu não dá lucro para ela, e se a tua região não vai consumir a água que o valor no qual é o valor do investimento que eles vão ter que fazer para ampliar a rede, eles não vão fazer. Aí sim que tu não vai receber água nem esgoto. Porque é justamente isso, a iniciativa privada, ela só visa lucro, enquanto que a empresa estatal, ela não visa lucro, mas visa o bom serviço a ser feito. Mas a culpa, às vezes, não é da empresa, mas é a culpa do gestor, é de quem está na prefeitura, que quer privatizar, e daí sucateia a empresa estatal. É culpa do CC, que o prefeito coloca lá dentro, justamente para sucatear a empresa. É isso aí, gente. A realidade está posta. Quer entregar nossa água para o capital privado. Está rolando em Porto Alegre, por iniciativa do Comitê em Defesa do DEMAI, certo? Contra a sua privatização, um plebiscito, ou seja, um plebiscito com votação, com votação nominal, tu vai ali e vota e bota na urna e também eletrônico, um plebiscito popular. E eu sugiro para que todo mundo vote pela não privatização do DEMAI, porque o DEMAI é nosso, a água é nossa, a água não tem valor. Para vocês terem uma ideia, hoje o metro cúbico da água é R$5 cobrados o metro cúbico de água, certo? Geralmente, uma família, ela gasta em torno de 5 a 6 metros cúbicos da água, certo? O valor do litro dessa água de R$5 é 0,05 o litro da água. Se ela for privatizada, nenhuma empresa privada, e não vem aqui me dizer que isso vai acontecer, não vai acontecer, que a empresa privada vai manter esses preços baixos. Não vai. A primeira medida, depois de aprovado, essa permissão para que a EGEA ela tome conta da rede de distribuição de água de Porto Alegre, vai ser aumentar as taxas de água. Olha o que aconteceu com a privatização da CE, que hoje é equatorial, que todo mundo reclama. Além de aumentar o preço da luz, enquanto que no Brasil todo existe aí a redução das taxas de iluminação, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a luz está mais cara do que nunca, certo? Além de aumentar o preço do metro cúbico da água, ainda vão tirar as taxas sociais. Daí vem me dizer que eles, mas as taxas sociais é uma lei. Sim, é uma lei. A mesma lei no qual diz que o DEMAI não pode ser privatizado e que eles vão privatizar, porque eles vão mudar a lei. Então, se eles conseguem mudar a lei de um dia para outro, assim como no Congresso, diz que os deputados têm que serem julgados pelo Supremo Tribunal, eles querem mudar a lei, para que eles voltem com aquela PEC da impunidade e serem julgados na primeira instância. Então, quem diria que na Câmara de Vereadores, eles têm maioria, eles mudam a lei a hora que eles quiserem. Exatamente, gente. Então, não se iludam. O que a AGEA vai fazer? Ela vai exigir ou que a prefeitura mude a lei e acabe com as taxas sociais, ou a prefeitura repasse para eles um subsídio. Ou seja, vamos pagar 2 vezes a conta de água. Uma vez na nossa conta e a outra vez o repasse do subsídio que a prefeitura vai ter que pagar para manter a taxa social. Ou seja, vai sobrar para o nosso bolso e vai ainda tirar dos cofres públicos. Então, em vez, seu prefeito, de ter 2 vezes esse gasto, mantenha o DEMAI estatal, exatamente, sob o domínio público, 100% público, que daí não precisa pagar subsídio, porque é manter do jeito que está. Ou seja, o DEMAI, ele dá lucro. O problema é os gerentes que o senhor coloca lá dentro, que são todos incompetentes. Exatamente. Os seus CCs que coloca lá dentro, eles estão lá dentro e não sabem gerenciar. Tanto é que eles querem passar adiante. Ou seja, tu contrata um gerente para tua empresa e ele chega para ti e diz, vamos vender a sua empresa.
Ora, se eu tô te contratando para te ser meu gerente, é para te solucionar meus problemas, não para entregar a minha empresa. É justamente isso. Ou seja, Melo, se tu não quer governar, sai do governo. Se tu tá com preguiça de governar, pega o teu chapeuzinho de palha e sai de mansinho. Porque é o seguinte, tu te propôs a gerenciar o nosso município. E isso tu tá terceirizando o teu trabalho. Isso que eu acho errado. Ou seja, a comunidade de Porto Alegre tem que estar muito atenta, que amanhã ou depois, se vocês não se comunicarem, se vocês não lutarem, vão se trumbicar. Porque quem não se comunica, se trumbica. Já dizia o velho guerreiro. Vocês viram aí, nesses últimos dias, que nós temos um congresso que é inimigo do povo. O escândalo das emendas. PIX. Roubo legalizado com o dinheiro do povo. Sabe o que são emendas PIX? É quando deputados mandam dinheiro do governo federal, o seu dinheiro, direto para as prefeituras, sem plano, sem fiscalização, sem prestação de contas. É o novo nome da corrupção disfarçada de emenda parlamentar. Já foram quase 469 milhões liberados sem controle. É isso mesmo. Quase $500 milhão saindo dos cofres da União para amigos aliados, ONGs fantasmas e prefeituras suspeitas, tudo com o aval do Congresso. Mas surge o ministro do STF, Flávio Dino, o único com coragem de bater de frente com essa máfia de terno. Determinou auditorias, exigiu rastreio e expôs o Congresso como o epicentro da sujeira institucional. Esses deputados não ajudam o povo, roubam dele, são parasitas do dinheiro público. E Dino, sozinho, está rasgando a fantasia da velha política. O Congresso fede, e só um ministro teve peito para puxar a descarga. Fontes informam que o União Brasil, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Republicanos, de Hugo Mota, o PP, de Cid Nogueira e o PL, de Bolsonaro, foram os partidos que mais roubaram dinheiro do povo através das emendas PIX. Você sabia disso? Deixe aqui seu comentário. Exatamente. Um congresso que só visa o lucro para si, o seu próprio ganho. Deputados esses que eram para estar lutando, fazendo leis em prol do Brasil, dos trabalhadores do Brasil, o que eles fazem? Eles protegem os mais ricos. Eles protegem o 1% da população, em detrimento a 99%. Agora que esse bando de pobre descobriu o que a gente faz aqui, nós vamos derrubar todos os projetos que esse governo fizer para a população. E quem vai pagar por tudo isso são os trouxas que votaram na gente. Agora, eles, como inimigos do povo, querem o quê? Eles querem colocar um jabuti no qual vai proteger, certo, os mais ricos dos impostos. Exatamente. Hoje, a classe trabalhadora e a classe média é o que pagam mais impostos no Brasil, enquanto que a classe rica, que é 1%, não paga nada, em proporção. Exatamente. Ou seja, um cara que ganha mais de R$1 milhão por mês, ele paga menos impostos do que tu, aí, trabalhador que ganha pouco mais de 2 salários mínimos. Exatamente. É isso que vocês têm que saber. E que esses deputados que lá estão, eles cada vez mais só protegem os interesses desses que ganham R$1 milhão. 27 mil? Manda aquele cara sentado na esquina pagar. Mas senhor, ele é pobre. E você acha que eu vou mandar os ricos pagarem a conta? Corta os remédios, corta a merenda das escolas, corta a aposentadoria. O uísque? Não, rapaz, o essencial a gente tem que manter. Por mês. Por que isso? Porque são justamente esses que pagam as eleições para eles sempre estarem no Congresso mamando as tuas custas. Exatamente. E é justamente isso que nós, no nosso programa, estamos no nosso canal lançando o programa Desmascarando o Congresso. E eu queria que vocês ficassem ligados aos nossos reacts, onde nós estamos fazendo isso, estamos confrontando, estamos denunciando, né? São várias redes alternativas de comunicação, vários canais do YouTube, né, que estão denunciando, fazendo programas, certo? Colocando para vocês aquilo que a mídia tradicional não faz. E é justamente esse o nosso papel aqui no YouTube, tanto no YouTube como no Instagram, no TikTok, no Pai. Estamos ocupando esses espaços, que antes era ocupado pela direita para tentar te manipular, a tua opinião. Para fazer, por exemplo, você em 2018 votar no Bolsonaro por causa da mamadeira de piroca. Exatamente! E fazer você acreditar na mamadeira de piroca. Fazer você acreditar que o comunismo come criancinha. Exatamente.
O nosso papel é justamente isso, é um papel de resistência. E como é que nós estamos conseguindo fazer a comunicação para vocês? Através dos debates. Nós temos aí, né, os debates dos Três Irmãos, temos aí o ICL, temos aí o Thiago Reis, temos aí o Santinelli, temos aí vários, temos o Jonas, né? Temos o Jonas Rei, temos o Jonas, temos vários companheiros de vários matizes de pensamento progressista, de esquerda, né? Uns mais revolucionários, uns mais progressistas, uns mais de centro-esquerda. Todos nós estamos em comunhão. Temos aí o canal do José, tem que ser privilegiado, tem que ser escutados por vocês. Vocês vão lá, visitem esses canais, aprendam com eles, né? Temos vários canais, a mídia alternativa, temos a mídia ninja, temos aqui Porto Alegre em Foco, que mostra dia a dia o que acontece na nossa cidade, justamente para a gente fazer essa união, para a gente botar o nosso país em pé novamente e manter o nosso país, né, no rumo do processo civilizatório. É justamente isso. E você aí que nos escuta, você tem que dar um like, tem que se inscrever no canal, tem que escutar, tem que estudar, tem que questionar e fazer com que essas mensagens cheguem a mais gente possível. Os seus vizinhos, o seu amigo do trabalho, né, o seu amigo da igreja, né, o seu amigo do futebol, a sua turma do churrasco, do futebol de salão, né, as suas amigas do salão de beleza, as suas amigas do vôlei, as suas amigas em todos os cantos e todos os locais. Se a gente conseguir fazer com que haja essa rede e aumente essa rede, nós conseguiremos manter a nossa soberania frente a esses ataques que o Brasil vem mantendo. E vai depender só de você, em 2026, mudar essa situação do Congresso que nós temos. Que é um Congresso que nós temos de maioria de pessoas que só estão lá para proteger os mais ricos. Nenhum deles estão lá. Nenhum deles que é a maioria do PL, do PP, do Centrão, do União Brasil, né, do PSD, esses caras do Novo, né, esses caras, eles não estão lá no Congresso para levar suas pautas. Eles não estão lá. Nem nas câmeras de vereadores também. E nem, né, nas assembleias legislativas estaduais. Esses caras estão lá apenas para servir a quem eles, né, prestam serviço, que é para esses 1% que bancam as campanhas, que dão dinheiro para eles. Né, para eles continuarem se locupletando do dinheiro que é teu, dos teus impostos. São 40 bilhões, gente, 40 bilhões em emendas. Os caras querem aprovar uma PEC, né, uma PEC, que no qual eles vão ficar impunes. Ou seja, vai dificultar toda e qualquer investigação de corrupção que eles fazem. É justamente isso. Então, nós temos que fazer essa grande rede, repercutir isso aí, nós conseguiremos reverter esse processo. E em 2026, colocar uma maioria de congressistas realmente que sejam, né, comprometidos com os trabalhadores e trabalhadoras desse país. Com as suas pautas. Mais educação, mais saúde, mais emprego, mais desenvolvimento, mais segurança, mais creches, mais esgoto, mais água. Vamos conseguir possibilitar isso aí. Agora, esses cristãos, eles vão tentar novamente, e vai vir muito mais gente aí, que está a serviço dessa gente, desses 1%, eles não querem nada disso. Eles não querem a tua melhoria, eles querem a melhoria deles. E não adianta, depois de chegar na eleição, você vender o seu voto por R$50, ou um cesto básico, ou trocar o teu voto por um cesto básico. Um cesto básico acaba em um mês. E depois? E o resto dos 4 anos seguidos? Então é importante também você se autovalorizar e valorizar o teu voto. Para quem vocês vão votar. Porque o voto de vocês muda a vida de vocês. Ou para melhor, ou para pior. Mas aí é uma escolha tua. O que cabe a nós no YouTube, os youtubers de esquerda, o que cabe a nós progressistas, forças progressistas, é alertar vocês todos os dias. Precisamos falar sobre o Congresso. O Congresso Nacional é inimigo do povo. Os deputados conservadores agem contra o povo. Eles travam a PEC do fim da escala 6x1, aumentam seus próprios salários e deixam você pagando mais caro na conta de luz. Não adianta votar num presidente que é do lado do povo e, ao mesmo tempo, votar em deputado conservador de direita que é inimigo do povo. Precisamos mudar esse jogo. Precisamos eleger deputados que são aliados ao presidente e a favor dos projetos em favor do povo e do Brasil. O Congresso atual é inimigo do povo. E nas próximas eleições precisamos eleger deputados progressistas de esquerda e que são do lado do povo e do Brasil. Vamos juntos mudar o Congresso Nacional. Compartilhe este vídeo e use a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Por isso que esse canal é resistência.
Por isso que é o canal do Professor Roberto. E tá ligado, porque agora o canal do Professor Roberto tem muito mais programas. Olha aí, nós temos o Desmascarando o Congresso, nós temos os reacts, os deputados gaúchos federais que só fazem cacaca lá de cima, que é bom a gente desmascarar eles aqui embaixo. Nós temos nosso podcast, nós temos aqui falando sério de política com vocês, nós temos o cafezinho do Professor Roberto. Então fica leve, fica ligado aos shorts, aos curtas, aos potes que nós fazemos. Te liga no nosso canal, porque aqui no Professor Roberto, mentiu pro tio, lapada neles! Falando sério de política, é o canal de resistência! Aperta o sininho, te inscreve no canal e dá um like e compartilha e faça um comentário! E aí o meu recado pros bolsonaristas que estão fazendo comentário no canal! Escreveu, leu, o pau comeu lá também! E não te esquece, nesse sábado nós temos o React e adivinha? Pra quem vai ser a lapada nesse sábado? Ele é deputado federal e admitiu que ajudou a privatizar. Te liga, Bibo, porque o teu tá guardado. As pessoas vão saber quem tu é realmente, o que tu faz no Congresso. Exatamente. Que aqui, Professor Roberto, é o seguinte, mentiu pro tio, lapada neles.